Estudo divulgado na quarta-feira passada, dia 26, pelo Conselho Indigenista Missionário, CIMI, que é ligado à Igreja Católica, comprova que a violência contra os povos indígenas bateu recordes durante as trevas de Jair Bolsonaro. Os assassinatos quase que dobraram nesse período e os conflitos aumentaram em 567% nos 4 anos do governo do genocida. Os dados assustadores são do relatório anual Violência contra os Povos Indígenas do Brasil. Eles foram obtidos de fontes públicas, como a Secretaria Especial de Saúde Indígena, o Sistema de Informação sobre Mortalidade e as Secretarias Estaduais de Saúde. O CIMI monitora essas informações há quase 20 anos. Segundo esse estudo, o tipo de violência que mais cresceu nos últimos 4 anos foi o de conflitos territoriais. No total, foram 407 casos, contra 61 do ciclo anterior, um aumento então de 567%. O último ano do fascista no poder, em 2022, teve um recorde de 158 registros, 1.336% a mais do que em 2018, quando foram 11 casos. Os assassinatos de indígenas tiveram um aumento de 83%, passou de 355 casos de 2015 a 2018 para 661 de 2019 a 2022. Para Roberto Blimbion, conselheiro da CIMI, o aumento desses números confirma a explosão de invasões das terras indígenas, mas também revelam a heróica luta do povo indígena por suas terras. Os conflitos mostram a resistência dos povos indígenas a esse ambiente que se criou com a antipolítica de Jair Bolsonaro. Conforme eles resistiam às invasões, à negação de seus direitos, às medidas administrativas da FUNAI, eles também passaram a ver o conflito fundiário. É a resposta dos indígenas à violência. Os indígenas, o indigenista do CIMI também avalia que muitos casos de conflitos por territórios não foram registrados. Não temos a dimensão do conjunto todo. Se a gente pegasse área por área, ia detectar um número até mais amplo de conflitos e mortes. Mas esses dados já são suficientes para mostrar essa ofensiva dos ruralistas e essa resistência. Os 3 principais tipos de violência catalogados pelo CIMI tiveram crescimento nos 4 anos das trevas bolsonarianas. Violência contra o patrimônio, 40%, contra a pessoa, 64%, e por omissão do Estado, 65%. A quantidade de invasões e de casos de exploração ilegal dos recursos naturais, como o garimpo ou a extração de madeira, subiu de 317 casos entre 2015 e 2018 para 1.133 de 2019 a 2022, aumento de 257%. Os registros de desmatamento cresceram de 48 em 21 para 74 em 2022, tornando-se a causa mais frequente de invasão, posto que antes era da extração de madeira. Quando o Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente do fascista, dizia lá atrás que precisava abrir as porteiras, elas foram abertas. A boiada foi entrando numa crescente e então o desmatamento foi crescendo pela liberalização das regras de controle e de fiscalização, explica Roberto Leibogotti, do CIMI. Como lembra uma reportagem do jornal Folha de São Paulo, o ano de 2022 registrou uma série de casos notórios de violência ligados aos indígenas. Entre os exemplos está o agravamento da crise no território Yanomami, que no fim de abril viu uma comunidade inteira desaparecer e ser aliciada por garimpeiros, ou os assassinatos dos indigenistas Bruno Pereira e do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips, mortos dentro da terra indígena Vale do Javari, fecha aspas. A violência cresceu em todas as categorias analisadas, catalogadas pelo CIMI. As chamadas ameaças diversas, aquelas que não são de morte, como casos de perseguição, subiram 160% nos últimos 4 anos em comparação aos 4 anos anteriores. Já os casos de abuso de poder tiveram um crescimento de 154%. Ameaças de morte, 118%. E assassinatos, 83%. Terrível o que representou esse período nefasto da história do Brasil, esse período das trevas bolsonarianas. Os povos indígenas foram vítimas de uma crueldade impressionante
que é uma crueldade que não tem como negar. Foi uma política de genocídio. Bolsonaro é um genocida e precisa pagar pelos seus crimes.